Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Deise Mendes Porto, que é médica, psiquiatra e presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Deise, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite e parabéns por essa iniciativa. Deise, infelizmente, a cada 45 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. E nós estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio. Conta pra gente qual a importância dessa conscientização e de falar sobre saúde mental. Apenas falar sobre saúde mental, a gente sabe e não tem pretensão nenhuma que isso isoladamente reduza os números de suicídio. Mas reduzir estigma, desfazer tabus, conscientizar a população e os nossos gestores de saúde que a saúde mental importa, tanto qualquer outra doença, qualquer doença clínica, a saúde mental precisa ser vista como prioridade, principalmente diante desses dados alarmantes, é uma função importante do Setembro Amarelo e é por isso que eu acho que ações como essa são tão importantes. Deise, quais são os sinais de alerta que indicam que uma pessoa pode estar passando por um sofrimento mental? Existem sinais que são muito sutis, como uma alteração de sono, dificuldade de concentração, perda de prazer no trabalho, mas existem sinais que são bem objetivos e não podem ser desconsiderados, que são as falas das pessoas que estão pensando em morrer. Então, quando alguém fala, principalmente um adolescente, eu pensei, estou pensando, não quero mais viver, as pessoas tendem a achar que isso é para chamar atenção, e não, isso precisa ser levado em conta. Os 4Ds, que é quando a pessoa está deprimida, desesperançosa, se sentindo desamparada e desesperada. Porque quando as pessoas chegam a pensar isso, elas estão com um estreitamento cognitivo tão grande que elas acham que não vai ter saída e que não adianta receber ajuda. E muitas vezes, até seria mais um sinal, começam a se preparar para isso. Tem planos mais estruturados ou preparam testamento, deixam cartas. Então, esses sinais não podem ser desconsiderados. Nem tudo a gente consegue pegar, e isso é importante também para que as pessoas que tiveram alguma perda não se sintam culpadas. Mas a gente precisa estar atento, alerta e divulgar isso como conhecimento pode prevenir, sim, muitas perdas precoces. E, às vezes, sinais de alerta são escondidos pelo próprio paciente, mas a gente tem, por exemplo, perda de sono, perda do apetite, que são coisas comuns no dia a dia, mas que podem estar escondendo ou maquiando alguma coisa mais grave, não é? Com certeza. Quando uma pessoa tem uma fraqueza, a primeira tendência dela é achar que está com falta de vitamina, querer procurar um clínico, querer procurar uma solução, muitas vezes sem se dar conta que isso pode ser sinal de adoecimento, sim, e de um transtorno mental. Por exemplo, a depressão, ela vem com apatia, com anedonia, com perda de prazer nas atividades, com humor deprimido e com a alteração dos sintomas neurovegetativos. Comer não dá tanto prazer e comer envolve um ato prazeroso, né? Então ela não tem mais tanto prazer em comer, ela deixa de comer, perde peso, o sono fica leve, fragmentado, tem aquela dificuldade para iniciar o sono e às vezes um despertar precoce, acorda de manhã já com aqueles pensamentos negativos, com muita dificuldade de pegar no sono novamente. Então esses são sinais muitas vezes sutis de adoecimento, não só de depressão, mas de ansiedade também quando a gente não consegue pegar no sono. Então sim, muita coisa pode alterar nosso sono, nossa disposição, nossa energia, mas dentre essas principais coisas que afetam o sono, por exemplo, a insônia, a principal causa são as insônias são secundárias. E dentre as causas de insônia, o adoecimento mental, a ansiedade, a depressão figura entre elas. Desde como é que a gente pode diferenciar uma tristeza passageira, que é coisa que acontece no dia a dia, com uma depressão? Excelente ponto, importante, né, Marcela? As pessoas perguntam, mas como eu vou saber se meu filho, meu colega não está apenas triste? Tristeza, ela tem geralmente um motivo. Ela é passageira. Quando aquela causa da tristeza passa, a tristeza passa também. Fora isso, além do tempo e de ter algum motivo, a depressão, ela vem com muitos outros sinais. Como a gente já falou ali, alteração de apetite, de sono, mas vem com outras coisas. A depressão afeta a capacidade cognitiva das pessoas. A gente vai ficando com menos capacidade de concentração. A depressão, ela afeta a capacidade de se alegrar com as coisas que antes deixavam a pessoa alegre. A tristeza, ela está triste com aquele motivo, mas se ela encontra alguém muito legal, se ela vai a uma festa muito boa, ela fica feliz. Na depressão, nem esses momentos de alegria trazem a mesma alegria, porque é algo que envolve muita alteração também biológica. O nosso cérebro fica retraído, deprimido e vai perdendo prazer nas coisas que antes davam prazer. Então, essa é uma das principais diferenças de uma tristeza e de uma depressão. O tempo, a intensidade, o prejuízo nas outras atividades, o prejuízo em outras funções. A tristeza a gente consegue deixar um pouquinho em casa e cumprir com
escola, com o trabalho, com o encontro com os amigos. A depressão vai afetando tudo isso. Ela afeta a funcionalidade geral da pessoa, do indivíduo deprimido. Os sinais de alerta podem ser diferentes na adolescência, nos adultos e nos idosos? Sim, a gente se preocupa muito com as particularidades de cada fase da vida, principalmente quando a gente fala de prevenção do suicídio. Os adolescentes costumam ser muito impulsivos por si só na adolescência. Então, quando eles estão deprimidos, quando eles têm um sofrimento e têm algum gatilho, uma briga com amigos, uma briga com os pais, uma regra, alguma frustração, eles podem ter tentativas muito impulsivas e muito graves. Já em adultos, essas tentativas elas não costumam ser tão impulsivas pela maturidade, mas elas podem ser precipitadas principalmente no uso de álcool e substâncias. Então, um indivíduo que está adoecido e faz uso de substâncias nos traz mais preocupação. E no idoso, a gente tem características, particularidades dessa fase da vida que predispõem mais a um sofrimento, que é o isolamento social, não ter mais familiares próximos, já ter tido muitas perdas, doenças crônicas, tanto no adulto quanto no idoso, viver com dor crônica e constante. Então, a gente precisa entender prevenção e cuidado com saúde mental como uma coisa muito ampla. Qualidade das relações, qualidade da nossa sociedade, políticas de acesso não só à saúde, mas também a lazer, economia. Tudo isso envolve a nossa saúde mental e afeta diferentemente as diferentes faixas etárias. O que fazer quando alguém próximo da gente recusa ajuda, mas apresenta sinais claros de sofrimento? Extremamente difícil, mas necessário a gente falar sobre esse cuidado. Quando alguém recusa um cuidado de saúde, como um cuidado com a saúde mental, a gente não pode assumir que essa pessoa está em condições de decidir sobre isso. A depressão, por exemplo, ela leva a um estreitamento cognitivo. Então, a pessoa que está deprimida e já está pensando em suicídio, ela pode simplesmente achar que não vai ter solução, que não importa, que um psiquiatra, o psicólogo não vai conseguir ajudá-la por esse estreitamento cognitivo. Então, ela está sem esperança, desesperançosa. E é importante que quem vai ajudar tenha isso em mente e consiga, com jeito, com cuidado, com empatia, convencer essa pessoa a buscar ajuda. Então, por exemplo, algumas falas, vai ser muito particular de cada um, mas fala assim: olha, meu amigo Marcelo, eu estou vendo que você não está bem. E eu estou preocupado, eu conheço você há tanto tempo. Você trabalhava bem aqui com a gente, ou se nós somos amigos, né? A gente se divertia, jogava um futebol e você ria, você não está assim. E aí entender por que você não quer cuidado. Se você me fala, não, psiquiatra é médico de louco, eu vou falar para você assim, olha que bobeira. Se você tivesse com algum sinal no coração, você ia deixar de ir no cardiologista? Ou se você me diz, não tem jeito não, a vida não tem mais jeito, eu vou te dizer, peraí, vamos falar sobre isso depois de tentar tratar, para ver o que você está pensando? Então, como amigo, como colega ou como profissional que conhece quem está diante da gente, a gente tem que abrir essa conversa sem estigma e sem tabu, porque geralmente a gente vai encontrar um gancho, um elo e conseguir ajudar de fato quem está na nossa frente. Existe algum mito que você queira citar para a gente que atrapalhem das pessoas a procurarem uma ajuda sobre saúde mental? Existem muitos mitos que impedem as pessoas e existem muitos mitos também que impedem a gente de falar sobre isso, né? Então, o principal deles, que a gente comentou na pergunta anterior, é que se acha que psiquiatra é médico de louco. E outras pessoas acham também que a psicoterapia é papoterapia, que é ir lá só falar sobre isso, aí se for falar eu falo com um amigo. O psiquiatra é um médico especialista em saúde mental e transtornos mentais. Se faz 6 anos de medicina, 3 anos de residência e mais as áreas de atuação para tratar crianças, idosos, a gente tem uma formação muito ampla, porque a gente tem realmente, de fato, uma área que estuda isso. Então, se sabe muito bem quais são as causas, não todas as causas, né, mas quais são as raízes dos sofrimentos. O sofrimento, ele é biopsicossocial, existem fatores genéticos envolvidos, fatores psicológicos, fatores individuais, e se conhece isso sobre muitos transtornos mentais. Então, é uma especialidade médica que tem, sim, muita evidência científica e muitas ferramentas para cuidar da saúde mental. Um outro mito sobre a psicoterapia é que as pessoas não vão para a psicoterapia para conversar com um amigo. A psicoterapia, ela precisa seguir também o mínimo de evidências, estratégias, protocolos e planejamento. Então, existem protocolos para lidar com a depressão. A gente sabe que funciona. O que funciona? Ativação comportamental, colocar o tênis, pelo menos sair na rua, dar um primeiro passo. Isso facilita muito que se faça outras coisas depois. Mas
Mindfulness, estar no momento presente, respiração, ajudam a pessoa no momento de crise. Então, existem muitas evidências aí também nas psicoterapias. E sobre o falar sobre saúde mental e falar sobre prevenção de suicídio, também existem muitos mitos e estigmas. As pessoas acham que falar sobre suicídio pode desencadear ideias, sendo que quando a gente fala da forma que a gente está falando, a gente está dando base para a população entender, reduzindo estigma para que elas procurem ajuda. Esse é só o primeiro passo, mas é um passo muito importante. Desde a gente está chegando no final do nosso podcast, eu já queria agradecer muito você ter vindo aqui hoje e ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é Setembro Amarelo e Saúde Mental. Olha, que conversa importante. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu espero que as pessoas em casa pensem um pouquinho, a partir dessa nossa conversa, como o cuidado com a saúde mental importa e como ele é tão importante quanto a nossa saúde física. E a gente tem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e deve. A prevenção do suicídio não é uma obrigação individual de cada um. É uma obrigação de todos nós como sociedade, como Estado, políticos, governantes. Mas a gente pode fazer a nossa parte, dormindo bem, se alimentando bem, fazendo atividade física que tem evidências científicas que ajudam até em quadros de depressão leve, se cuidando. E eu falo de autocuidado aqui não como luxo, supérfluo, eu falo de autocuidado como um cuidado com a nossa saúde. Se você tem pressão alta, você reduz o sal. Se você tem problemas com colesterol, você reduz o consumo de gordura. Então, se você se vê sem energia, deprimido, ansioso, por que não cuidar disso? Fazer atividade física, tratar o sono, Marcelo, como uma grande prioridade, cuidar da higiene do sono, ter rotina, dormir no mesmo horário, dormir bem. E eu tenho certeza que cuidando dessa pequena parte que nos cabe, a gente já consegue, no mínimo, ter um pouco mais de saúde mental. Deise, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado.